Opa! Aproximar aqui. Olá, 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 Instagram, olá, pessoas lindas e maravilhosas. Estamos aqui em mais uma live de arte criativa, essa live de arte criativa que eu faço toda semana. Nesse momento aí que estamos em quarentena, eu trago algumas temáticas especiais que tem a ver, que tô acenando para todo mundo que tá chegando. Algumas temáticas especiais, e a de hoje é aceitação. Aceitação e o potencial criativo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como, né, essa postura, essa intenção, esse hábito, essa vibração, esse novo ser, né, essa nova postura diante da vida facilita e abre espaço para o fluxo criativo. Eu já falei aqui, né, com vocês sobre quem me acompanha, quem ficou me acompanhando nas outras lives, sobre a intenção, a vibração e a frequência. Então, quando eu caminho na intenção de aceitar, eu já começo a vibrar essa aceitação e por aí vai, né? E aí eu começo a caminhar nessa frequência e trabalho aí na abertura de portas para o fluxo de criar. Mas a gente vai falar muitos mais em detalhes aqui nessa nossa live. Eu vou me apresentar, sou Paty Diniz, artista plástica, arte-terapeuta, reikiana, terapeuta de cristais, uma criativa de natureza e amante da vida, do ser, e em eterna autodescoberta, né? Que maravilha estarmos aqui nessa vida e nos propormos a ser exploradores de nós mesmos. E eu sou especialista em oficinas criativas e estou aqui toda semana, né, desde 2017, e trago temas relacionados à cura, arte e criatividade, porque são os pilares do ateliê Paty Diniz Arte Criativa, do qual aí se iniciou fisicamente no ano passado, mas virtualmente desde 2017, que eu trago as propostas de arte criativa, com agora uma lucidez, e vai se reciclando, né, nessa espiral de conhecimento universal cada vez mais, com a lucidez agora desses pilares, né, dessa pirâmide aí, desse triângulo maravilhoso de cura, arte e criatividade. Então, eu sempre trago propostas para que a gente possa se religar ao nosso ser criativo, e a ferramenta que traz aí no colchão de tudo que eu faço é a arte, né? A arte como um potencial do ser humano de abrir espaço para a voz do coração, porque para mim, né, a arte é a grande voz do coração, né? Através da arte a gente se expressa sem precisar de tradução, de coração para coração, e por aí que a gente vai fluir. Então fica comigo, porque a gente fala de tudo junto, misturado aqui, além de trabalhar a energia, trabalhar o nosso equilíbrio físico, psíquico, emocional, mental e espiritual, o nosso ser holístico, que é o que eu acredito aqui no meu trabalho, que eu trago a integração. Então, quanto mais eu expando a minha consciência, expando o meu ser, eu vou incorporando aí todas esses novos conhecimentos, novas vivências dentro do meu trabalho. E o Reiki, a terapia de cristais, é um dos pilares também. Avisos rápidos: semana que vem tem 2 momentos importantes aqui no ateliê. O primeiro momento importante, o ateliê em casa, o ateliê na quarentena, né? Eu tô aqui na minha varanda, né? O primeiro é na segunda-feira, dia 20 de abril, às 19h30, eu vou fazer a aula inaugural online da nova turma de capacitação profissional em oficinas criativas. Então, quem tem o desejo de colocar ao mundo, de implementar um trabalho unindo a arte e a criatividade,
Vem para essa aula inaugural para conhecer como é o curso. Eu explico a metodologia, eu explico como eu trabalho, o conteúdo do curso. Sim, vocês estão super, né? Tá todo mundo muito excitado aí, querendo saber valores e condições. Eu vou trazer as condições e os valores para essa nova turma. Vou trazer também os bônus, vou trazer também as novidades dessa turma, principalmente aqui para gente que está em quarentena. Então, eu acabei recentemente de fazer uma aula para as alunas da turma anterior e das outras turmas sobre como trazer seu trabalho à distância. E essa aula está incorporada aí já nessa nova turma da capacitação. Então, a gente vai bater um papo gostoso online à distância nessa aula inaugural. Vai ser dia segunda-feira, dia 20 de abril, às 19h30. Como é que você se inscreve? Ou clica no perfil, aqui no link do perfil no meu Instagram, na descrição do vídeo quando ele estiver no YouTube, ou vai lá em patdiniz.com.br, patdiniz.com.br, e se quiser conversar comigo, me manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp do ateliê. O outro segundo momento da semana que vem tá recheada, né? Lua nova, eu aqui toda ligada, e vamos lá. Vou fazer uma palestra online também, online, gratuita, sobre a jornada de cura, de arte e cura pelos 7 chakras. É uma iniciativa já antiga minha, que é independente de qualquer circunstância que se estabeleça, a gente vai falar muito aqui, né, dessa aceitação, eu tô trazendo em partilha. Eu vou fazer essa palestra para explicar essa visão dos chakras, com o nosso ser criativo, o nosso ser criante, e o como que esse trabalho vai ser desenvolvido ao longo dos meses para quem desejar entrar comigo nessa jornada. Então, vai ser na quarta-feira, dia 22 de abril, na Lua Nova. Então, a gente abre a Lua Nova aí com essa palestra gratuita sobre os chakras, a arte e a cura. Quem quiser se inscrever, como eu me inscrevo? Gente, para se inscrever na aula inaugural da capacitação e na jornada, nessa palestra minha gratuita, tá aqui no link do perfil. Pode me mandar direct também, e também tá no meu site, patdiniz.com.br. Você vai lá e tá tudo explicadinho, tá? E a jornada de arte e cura, que é na quarta-feira, a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá, gente? Eu costumo muito tratar as pessoas como pessoas, indivíduos mesmo à distância. Então, eu tento trazer aqui no ateliê um trabalho muito próximo de cada uma, né? De cada uma que entra em contato comigo. O máximo que eu consigo, o máximo que eu posso, eu tento trazer isso, porque um dos pilares aqui do meu trabalho é o acolhimento. Tanto é que dentro lá da capacitação em oficinas criativas, eu também trago isso para as alunas, né? Um dos pilares de uma oficina criativa aqui, né, nessa conversa com a Paty, é o acolhimento. E o acolhimento é o meu primeiro, né, minha primeira prioridade, acolher a todos que chegam com muito amor, tá? Então, independente da técnica, independente do material de arte que eu vou utilizar, esse é o meu primeiro material vibracional e de arte. Que, né, quando o universo é maravilhoso, quando a gente começa a buscar o acolhimento, mesmo que seja nessa troca com o outro, a gente acaba trazendo o acolhimento para si, né? Isso é nítido nesse grupo novo, meninas lindas do grupo Despertar Criativo Deus Interior, gratidão. Nós estamos aí 15 dias juntas, fazendo esse despertar da criatividade através da energia feminina, e lá a gente sente muito isso. A gente sente essa acolhida, a gente sente essa troca à distância, meninas. É tudo à distância, a gente não tem como estar perto agora, mas é à distância com esse calor, com essa energia. A energia, como a gente falou aqui em outras vezes, ela não precisa, né, dessa presença física, né? A energia vai, ela é destinada, né? Ela se forma. A vibração, ela não tem barreiras físicas, nem geográficas. Eu acho que atualmente a gente está vivenciando muito isso, né? A gente está vivenciando demais isso. A gente às vezes achava
que estava no trabalho, né? E o trabalho que nos causava tantos desconfortos, a gente está em casa e os desconfortos não saem. Eles ficaram. Caramba, o que aconteceu? Grudou? É de lá que estão mandando a minha energia. Tem gente que ainda pensa, né? Se não quiser botar para si a responsabilidade, bota pro outro. Não, é de lá, ainda tô aqui mandando aquelas vibrações. Gente, esquece isso, que aqui não tem nada disso, né? Aqui, quando eu assumi o meu quadrado, quando eu comecei a assumir a mim mesma, comecei a perceber. Hoje o tema é aceitação e potencial criativo, que a gente já está introduzindo, já vou entrar. Eu tomei a responsabilidade para mim. E uma coisa maravilhosa foi na minha iniciação do Reiki, não sei quem é reikiano aí, mas pode falar também, dar seu depoimento depois aí nos comentários. A iniciação do Reiki, o nível 1, é essa responsabilidade, né? O Shokurei, o símbolo 1, o primeiro símbolo do Reiki, é você tomar a responsabilidade dos seus atos. É tomar a responsabilidade dos seus atos, não com aquele dedinho que a gente aprendeu antes, né? Ô menino, fica responsável, não é isso não. É uma responsabilidade amorosa. É uma responsabilidade de que aqui eu pertenço a esse corpo. Esse corpo é meu, eu cuido dele. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, eu cuido da minha alma. Eu tenho essa responsabilidade, né? Esse autocuidado, eu não delego a ninguém. Então, o nível 1 do Reiki, ele traz muito a todos nós essa energia aí de cuidado, né? De responsabilidade, de tomar ciência do poder que você tem sobre você. E não delegar para mais ninguém. Não é a sua relação que é o problema, né? Não é aquela situação que é a questão, né? Tá tudo aqui, né? Tudo junto e misturado com você, e isso é uma libertação. Para mim foi uma libertação. Tomar consciência no meu corpo, tomar consciência vibracionalmente. Óbvio que na mente, no racional, eu já tinha tomado consciência sobre essa responsabilidade. Mas quando a gente começa a vivenciar, é outra história, né? A gente começa a vivenciar de tal forma que a gente não consegue nem reclamar. A reclamação, ela é um hábito, né? A reclamação é um hábito. E aqui a gente vou pegar carona para falar da aceitação. A reclamação, ela é um hábito. Ela é um hábito, muitas vezes, que a gente aprendeu na infância a observar, né, o outro, realmente em estar em ambientes, e aí todo mundo fala até com um grupo de amigos, né? E às vezes a conversa circula só numa reclamação, reclama. Então a reclamação é um hábito. Quando você começa a tomar ciência e consciência de que você vibra, né? Você é responsável pela sua frequência. E a frequência que você está, né? A intenção mais frequência, a intenção mais vibração mais frequência, a frequência que você está, a responsabilidade sua, não é de ninguém, é sua, assim como a sujeira na sua casa também é sua, se não varrer. Vamos ser aqui bem práticos, né? Ou se você não botou comida para você, ou não pegou um copo de água, você não vai beber. Então, a frequência é sua, você começa a engasgar, o hábito vem, né? A reclamação vem aquele ímpeto e você, peraí, não quero, não é pra mim. Oi, estamos dando oi. Não é pra mim isso agora, pra quê? Aí você começa o pra quê? Pra que lindo do Jung que eu amo? Pra que isso? Pra que reclamar? Pra quê? E aí eu já puxo, né, ai, que lindo, olha ali. Sou mestra Reiki, me curei internamente e me encontrei. É isso aí. Estamos no caminho, né? Cada um com o que mais se afina, né? Com essa energia que mais se afina, não tem nada de errado. É isso que a gente vai falar agora. Então, quando eu estava falando da reclamação, esse hábito de reclamar, eu reclamo, quando eu começo a ver o mundo enviesado. Quando eu começo a ver o mundo enviesado, eu começo a tomar partido. Então, eu começo a viver o mundo do que é certo e do que é errado. Eu me transformo no juiz, eu me transformo no julgador, no crítico, no viés que pode ser perfeccionista, né? Ou então no super
retido, aquela pessoa retida, que ela tem medo de tudo que possa acontecer, porque ela tá ali criticando o tempo inteiro, ela tá totalmente viciada no olhar da crítica, do julgamento, de uma aceitação externa do que ela achou que seria a realidade, quando que a liberdade não é nada disso, né? Quando estar liberto, quando ser não é nada disso, quando ter o controle não é nada disso. Eu, no momento da minha vida, eu achava que eu sabia tudo. Não sei se eu já falei isso aqui. Eu era muito jovem. Eu achava que eu sabia tudo, achava que eu sabia tudo. Eu era muito jovem, gente, devia ter uns 20 e pouco. Eu achava que eu sabia tudo. E aí, conforme eu fui amadurecendo, depois dos 30, né? Depois dos 30 é ótimo. Aí os 30 chegaram e eu comecei a ver, gente, eu nada sei, caramba. Eu nada sei e fiquei tão feliz por não saber de nada. Eu acho que nesse momento eu consegui trazer. Sabe quando você tira um primeiro pezinho das costas? Porque imagina, estar, né, naquele momento de só saber é um peso danado. Você tem que saber tanta coisa e nada saber é tão, né, liberdade, é tão quebrar algemas, na verdade. Então, a aceitação é nada saber. A aceitação é a neutralidade. A aceitação, segundo a palavra, ai meu Deus, já até caiu. É receptividade, é acolher, é conformar-se com. E quando a gente fala conformar-se com, ferrou. Ainda mais nós, mulheres, né? Que a gente tem uma visão distorcida da conformidade devido, né, aos altos flagelos que a gente se submeteu ao longo dos anos de tentar se adequar, de tentar ser aceita por um mundo totalmente patriarcal, né, e tão distante da energia feminina. Então, quando a gente fala, aceitação, pelo amor de Deus, não vou aceitar nada. Não vou aceitar nada, não quero aceitar nada. Eu quero totalmente a rebeldia, né? A rebeldia de romper com o status quo. Sabe como a gente rompe com o status quo? A gente rompe com o status quo com esse nada sei, com a aceitação, né? Como eu escrevi aqui, com eu aceitar o que é o que é o que está posto, eu me religar ao meu observador interno, eu me religar a ele, aquele ser dentro de mim, potente, que observa a todo momento, a tudo, sem julgamento, sem crítica, sem rótulo, que não quer se adequar, que honra a sua história e que honra a si mesmo, aí que tá, né? Eu não preciso, para honrar a mim mesma, para honrar a minha história, reclamar. Eu não preciso, para honrar a mim mesma, honrar a minha história, agredir. Não preciso. A aceitação, ela vem de uma passividade, do encontro mais genuíno com a nossa energia feminina. Assim, ela vem. Ela vem desse encontro, né? E dessa certeza da credibilidade, que é o nome, eu acho que é de ser crível, de acreditar na potência de si mesmo diante de qualquer Não é o fato que me mobiliza. Sou eu
ser criante, ser criador, que trago, né, todas as possibilidades dentro de mim, dentro da minha essência criadora, dentro da minha essência criante, e me coloco à disposição para acompanhar o movimento da vida com amor. Gente, isso aqui não é papo furado. Não é. Mas não é mesmo. É um papo seríssimo. Por que isso tem a ver com a criatividade, Paty? Quando eu exerço, né, quando eu habilito a função, né, resgato lá das minhas memórias celulares essa capacidade de aceitar divinamente, quando eu entro em contato, né, e ativo em mim, porque a gente tem essa potência, meninas, a gente tem. Falo meninas porque a maioria é meninas. E a gente tem essa potência. Então, a gente tem esse poder, né? A gente tem sim o poder de intencionar de que agora, nesse momento, eu ativo em mim todas as memórias celulares que me permitem vibrar e olhar o mundo com aceitação. Olhar o mundo e olhar a mim mesma. Quando eu faço isso, eu abro o campo das possibilidades para mim. Então, para mim, a realidade, ela é só um terreno neutro de possibilidades de eu me expressar e me relacionar com ela. Eu não entro no caminho tem que ser. Então, se faltou água na minha casa, eu vou ficar desesperada. Esse é um caminho do tem que ser. Quando o caminho da aceitação, eu olho, observo. Hoje se apresenta sem água. Eu vou ser bem aqui, gente, didática, mas você pode dar uma surtada. Ai, meu Deus! Não tem problema nenhum de se expressar de qualquer maneira, mas você pensa, poxa, e agora? O que eu posso fazer? Muitas coisas. O que eu não faria? O que eu poderia fazer? Quais as possibilidades para eu contornar isso com graça e alegria? Esse possível obstáculo que se aparece, que se apresenta para mim de primeiro momento como obstáculo, e pode não ser. Pode ser um momento, então, que eu não vou precisar mais lavar a louça, eu não vou lavar roupa hoje. Que alegria! Vou dançar o dia inteiro. Eu vou me alegrar e vou me comprazer. Quando voltar, eu vejo o que eu faço. Gente, a gente precisa, é necessário a gente começar a dissolver em nós muito, com uma intenção muito forte, diária e amorosa, né? O forte do amor é suave, ó. E eu tô intencionando todos os dias de encontrar mais exemplos na minha vida que se apresentem de qualquer forma dessa fortaleza do amor suave, dessa fortaleza, dessa presença de amor suave. Porque a gente precisa desses exemplos no nosso campo. A gente está ligado muitas vezes a algumas palavras, assim como na aceitação, a coisas que elas não fazem sentido. É um fragmento daquela realidade, não é o todo. O todo é amplo, o todo é neutro. Não existe certo, errado, certo, errado, certo, errado. Quando a gente caminha e ocupa esse espaço vibratório, vibracional da aceitação, eu me distancio dessa dualidade do certo, errado, bom, ruim. Eu me ligo muito mais no fazer, no processo, e eu me ligo muito mais à magia, né? A criança, voltando aos nossos queridos pupilos e a nós mesmos como crianças, a gente estava ali a todo momento na aceitação. Por quê? Porque a gente vivia no momento presente, a gente tinha as frustrações, sim, e a gente se frustrava, sim, e procurava e passava para outra, né? A gente ficava ali preso.
A gente era muito mais aberto ao campo das possibilidades. A gente não estava ali presinho, né, no apego. O oposto de estar em aceitação é estar extremamente identificado a uma só face de uma questão. Seja ela uma questão interna sua, um sentimento, uma emoção, uma memória, seja uma questão externa, o que se apresenta externamente. Então, é um trabalho muito maravilhoso de trazer amor a si mesmo, ampliando o nosso olhar para possibilidades, né? Para possibilidades daquilo que se apresenta e não fixando-se em só um significado ou só uma solução. Quando eu entro com esse pensamento de que uma ação, um sentir ou uma conjectura ou um relacionar-se tem só uma solução, eu estou totalmente distanciada do meu potencial criativo. Totalmente. Estou totalmente distanciada. Eu crio aquela situação e só aquela, né? Só repito. Então, quando eu acho que não tem saída, pode ter certeza que tem muita saída. Pode ter certeza, não existe não ter saída. Não existe, no universo não existe. Não existe, no potencial criativo, na criatividade, energia criativa, no fluxo criativo, não existe essa máxima que por um momento a gente se conectou e meio que colou na gente de só existir uma saída. Isso não existe. Isso foi algo que a gente aprendeu muito lá atrás e que agora não faz mais sentido. Não faz nenhum sentido. Porque a gente já viu, já percebeu e já vivenciou de tal maneira, de forma tão intensa, esse tipo de pensar, que a gente viu que a gente está preso. Que a gente acabou se emaranhando. Então, eu sempre gosto de contar que tem uma parte do Harry Potter, o Harry Potter 1, no filme, no livro, em que eles vão procurar a Pedra Filosofal. Os três, o Harry Potter, não sei se vocês já viram o Harry Potter, a Hermione e o outro ruivinho que eu acabei de esquecer o nome dele. E aí eles vão procurar e no caminho eles chegam lá e ficam presos numa parece uma era, uma planta que vai se enroscando e vai cada vez vai prendendo mais eles. Aí a Hermione tem a ideia, a menina, ela se lembra de que ela precisa relaxar. Quando ela relaxa, ela para de lutar contra aquela erva, aquela planta que se enrosca neles todos, ela desce e se liberta. E aí ela fala para eles: faz isso, relaxa, acredita, relaxa, que você se solta e você continua o caminho. Você não fica preso, né? Porque quanto mais eles se debatiam, mais dava força àquela planta a prendê-los. E assim os outros dois fazem. O ruivinho, que eu esqueci o nome, ele demora mais a fazer, até o momento que ele consegue relaxar e faz. E assim somos nós, né? Esse relaxamento é essa postura de aceitação. Quando a gente entra com a postura de aceitação, a gente entra com esse poder de honrar a nossa história, de honrar tudo que aconteceu sem julgar, sem criticar. A gente se abre, né? A aceitação permite essa abertura aqui. Antes a gente estava igual os personagens, né, do filme, do livro, do Harry Potter. Estavam assim presos, a gente estava assim presa, não, mas tem que ser dessa forma que eu queria, é essa forma que tem que ser. Quando eu exerço a aceitação, eu me abro. Aí, a partir do momento que eu me abro, o meu ser criante entra em ação. O ser criador de todos nós, iluminado, toma a frente. O nosso fluxo criativo, ele começa a ver, agora eu tenho terreno para vir.
Por quê? Porque é a energia das possibilidades. Como é que eu crio, falo para alguém criar uma coisa, usar a criatividade dela, esse potencial criativo imenso, quando eu falo assim, olha, tem que ser assim, 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 assim. Usa essa cor, depois essa, depois essa, depois essa. A pessoa está criando ou ela está reproduzindo? É isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente materializa reproduções. Reproduções que a gente, né, criou na nossa cabeça, achando que só tinha uma resposta, que só tinha uma forma. Ué, mas se estamos todos em quarentena, se tá todo mundo em casa, se essa situação que se apresenta, o que eu vou fazer? Ué! Porque como é que pode? Aí já entra no murmurinho, não sei o que, gente, já saiu do campo, você já não tá nem mais em você. Você já tá lá, não sei aonde você tá. Você não tá sendo você, não tá indo pro presente. Quando a gente entra na energia da aceitação, a gente está construindo o nosso presente. A gente realmente está no controle. O controle é de forma errada, em que você achava que só tinha uma resposta certa. Então, se alguém olhar de cara feia para mim, eu olho de novo para ele, porque não posso aceitar isso. Isso não é nem um pouco aceitação, gente. Isso aí já tá fechado, já tá totalmente identificado com uma postura que não tá aberto a receber e dar. Como o potencial criativo, como você vai se ver criativa e assumir a sua divindade nesse tipo de raciocínio, nesse tipo de vivência, em que você não tá aberto a nada. E já meio que colocou todas as peças na sua vida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A criatividade, ela tá em nós para permitir que exercitemos todo o nosso potencial divino aqui na matéria. E a arte é uma principal ferramenta para isso. Porque quando eu faço a arte, eu transformo, eu crio, seja qualquer tipo de arte. E quando eu me abro para criar, quando eu me possibilito criar sem julgamentos, sem crítica, sem certo e errado, quando eu me comprazo com o movimento dos meus materiais de arte no papel, pelo simples prazer de me relacionar com as cores, quando eu me permito isso, esse relacionar-se com as cores no papel, quando eu me permito isso, eu estou sim aceitando a mim mesma como eu sou. Eu estou sim fortificando o ser divino que habita em mim a se expressar. Eu estou abrindo, né, espaço para que essa natureza criativa se aflore. E aí você pode até escutar, nossa, olha lá, ela está permitindo-se ser, sem amarras, sem certos e errados, sem pré-julgamentos, sem limitações. Então, quando eu me proponho a aceitar a mim mesma e a tudo ao meu redor como está, é um primeiro passo, para eu me liberar de qualquer culpa, de qualquer julgamento, de qualquer viés errôneo sobre mim. Eu me libero do perfeccionismo às avessas e eu me conecto com a minha perfeição divina. E ao fazer isso, eu abro portas para o fluxo criativo voltar a vibrar em mim, com toda a sua potência e com a consciência do meu ser. Uma das questões mais fortes que a gente vê, que eu vejo
no meu próprio lidar, no lidar com as participantes, com o outro, né? Com o ser humano, é que a gente mesmo, né? Coloca as nossas próprias algemas. E a gente mesmo coloca nossa própria celinha, né? Nos impedindo de acessar a felicidade e o prazer. Quando eu começo a exercitar essa nova postura, o olhar de aceitação e repetir para mim mesma: eu aceito quem eu sou agora, eu sou perfeita. Eu sou a perfeita manifestação do divino aqui agora. Eu sou um ser criativo. Eu sou a potência criadora do universo aqui manifestada. Eu sou o amor, eu sou a luz. Quando eu começo a vibrar nessa energia, quando eu começo a me conectar com essa energia, nada mais vai me assustar. Nada mais. Nada mais. Nós precisamos abrir o campo, meninas. Não nos fechar. A criatividade flui quando começamos a abrir essas comportas do coração. Quando fechamos, né? Quando não acreditamos na nossa potência, quando nós mesmas colocamos em nós degraus a serem cumpridos, somos nós que colocamos. Esquece, não fala que é a sociedade, é você que está vendo o mundo dessa forma, é você que está acessando essa informação porque você deseja. Somos nós que colocamos. Se você coloca diversas regras, degraus, para se aceitar, para se considerar legal, perfeita, já pode ver que tá dando ruim aí. Já tá dando ruim. Começa a entrar em contato com esse ser divino que existe em você e aceitar toda a potência do seu ser assim como é, sem tirar nem pôr, como se apresenta aqui e agora, sem modificar, sem desejar modificar nada, nenhuma pecinha de você. A partir disso, eu vou acreditar em mim, né? Eu não vou precisar de fazer nada. Assim, Patrícia, como tá? Eu acredito em mim, aqui e agora. Eu aceito quem eu sou, eu aceito a minha história, eu honro a minha história. Quando eu falo isso, eu trago para o meu campo toda a bagagem construída do meu ser. E eu já falei, aceitação é neutra, não tem o certo nem errado. Então não tem ações erradas nem positivas. Tem o eu, tem o todo, tem a unidade, né? Não se compõe somente de uma parte boa. Existe o todo, porque o todo sou eu, né? Existe a Patrícia reclamona e ela sou eu. Existe toda essa potência da Patrícia mais meditativa. E uma parte completa a outra. E a partir do momento que eu aceito, eu acredito em mim, e aí eu libero. E aí eu consigo olhar para a bagagem, que se apresenta, e não mais ficar aqui assim, ó, cutucando, querendo botar por debaixo, carregando aquele peso, arrastando para lá e para cá. Eu olho tudo, eu consigo olhar, e aí eu separo o joio do trigo com muito amor. Entrego ao universo aquela energia que já não serve mais, né? Aquelas memórias celulares de julgamento, aqueles bloqueios criativos que me impediam de acessar
o meu ser criativo e eu entrego. É esse movimento, mas se inicia na aceitação, porque a aceitação nos faz ver de verdade. A aceitação, ela traz uma verdade íntima e genuína que nos permite ver, porque como eu falei no início, a aceitação traz o acolhimento. Então eu não tenho mais receio de me mostrar, de assumir quem eu sou. Paty. E o que isso tem a ver com criatividade, arte, criatividade? Eu falei pra caramba. Quem acompanhou aí desde o início, depois vê o replay vai ver. Mas esse é o primeiro passo para eu me liberar desses bloqueios, dos receios, abrir campo, né? Então aqui no ateliê a gente trabalha muito com essa aceitação. Eu trabalho em toda a dinâmica do encontro e em toda a dinâmica da atividade, esse olhar de aceitação, no início já, né, trazendo as regras de não julgar, trazendo as regras de não criticar, de acolher todo o seu traço, toda a sua espontaneidade, toda a manifestação do seu ser. Então, ele é o primeiro passo para você liberar. E a partir do momento que eu libero, eu crio. A partir do momento que eu libero, eu crio. Então, a aceitação, ela nos permite estar no aqui e agora, e somente no aqui e agora eu consigo entrar nesse estado de flow e eu consigo permitir que o fluxo criativo entre em primeiro plano na minha vida. Que o meu observador interno assuma o comando, porque o nosso observador interno, aquele ser criante, ele não julga, ele se compraze. Eu falo com as alunas sempre de que a gente, quando trabalha com criatividade e a arte junto, né? A arte é a nossa ferramenta, mas quando a gente trabalha com criatividade, a gente está trabalhando nesse desenvolvimento criativo, a gente tem que assumir a postura do cientista do amor, né? Que tudo paz e amor, mas é do cientista que olha para, na hora da experiência, na hora da pesquisa, ele olha o que se apresenta com aceitação, gente. Ele não julga, ele não. Porque se ele julgar, ele não cria, ele não experimenta. E o potencial criativo, ele está ligado a essa sensação e o desejo da experimentação. E para que eu possa ter a coragem de ser aquele ser criante do qual eu me lembro, né, nos berçários, na primeira infância, que experimentava tudo, eu preciso aceitar, não preciso julgar. E aquilo ali, não gosto não, hein? Não, poxa, eu vou ficar em casa, o que eu vou fazer em casa? Isso aqui tem nada a ver com o que a gente tá falando, né? Aí você já bloqueou tudo e não pode falar que depois, poxa, a Paty falou que todo mundo não sei o quê, e eu me achava criativa, eu tô minada. Claro que vai estar minada. Você tá se minando o tempo inteiro, sabotando o tempo inteiro, não tá abrindo campo. E por que, né, a gente bota tantas regras para criar, né? E tantas regras para ser criativo. Para ser criativo não basta nada. Nosso corpo, nu e cru, já é criação, né? Já mostra e nos liga, tá me acionando aqui a bateria baixa, e nos liga na criação. Então, a aceitação é estar livre, disposto a receber do universo o que ele oferece, é ligar-se no sentir e não na mente concreta, né? É estar em conexão com o processo de criar e não com o resultado final, tá? Então, quando a gente tá na aceitação, a gente tá nos ligando ao processo de criar e não ao resultado final, meninas. Por quê? Quando a gente tá presa no resultado final, a gente tá presa a uma resposta certa, tá? A uma única resposta. E
Quando eu estou me comprazendo do processo, eu estou lá naquele movimento da experimentação e não do tem que ser. Por isso que a gente trava. Então, eu vou deixar o link aqui. Eu tenho duas frasezinhas, dois trechinhos para ler desse livro aqui. Então, aguarda aí. Ainda tem as nossas cartinhas do oráculo para a gente tirar, tá? Então, aguarda um minutinho. Eu vou conseguir. Tô aqui olhando aqui a hora. Vou conseguir sem problemas. Então, igual da última vez, né? Que a live caiu. Então, o que eu tava falando? Então, eu vou deixar aqui nos stories do Instagram o link para vocês fazerem uma dinâmica que eu postei aqui já no IGTV e que eu acho que ela tem total sentido com esse exercício da aceitação, que é a arte a partir do coração, do sentir. E se você quer potencializar isso ainda mais, a minha sugestão para você é fazer o desenho cego, que eu faço lá, eu exemplifico nesse videozinho, tá? Faço até uma meditação antes, uma harmonização antes, uma sensibilização antes para você. Depois eu vou deixar para vocês verem, depois olha no stories. É você fechar os olhos, colocar uma música e se permitir rabiscar no papel sem olhar. E depois olhar, observar o que você rabiscou com esse olhar, né, de deslumbre, de campo de possibilidades, e não com um olhar enviesado, aquela linha, podia ter ficado para cá, mas tá bom, não faço nada. Se as vozes vierem, porque elas vêm, tudo bem, aceita, tudo bem. Aceita. E aí eu vou dizer o que eu falo para mim e o que eu já compartilho com as alunas e com as minhas clientes lindas, maravilhosas. É o seguinte, meninas, quando essas vozes, né, das regrinhas, das cobranças vierem, quando a gente está exercitando esse novo olhar, quando a gente está ocupando esse campo vibracional da aceitação, a gente vai fazendo um faxinão, né? E aí vai ficando mais nítido para a gente escutar o que a gente costumeiramente falava. Então, quando essas vozes de autocrítica vierem muito fortes, de culpa ou de tem que ser de julgamento, você pode fazer o Ho'oponopono, né? Divindade que habita em mim, dissolva com muito amor as memórias celulares de culpa, julgamento, crítica, receio, medo, de desconfiança do meu ser. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. Se você não quiser fazer o Ho'oponopono, você pode fazer o seguinte: quando as vozes vierem, você conversa com elas. Você vai fazer o Ho'oponopono na conversa. Você vai falar assim: eu agradeço enormemente toda essa sua presença aqui, mas agora não é mais necessária. Muito obrigada. Não entre na luta com as suas vozes de julgamento, nem com a sua autocrítica, porque não é um cabo de força. Se lembra do que eu falei? Elas fazem parte de você. E como é que você vai excluir você de você mesma? É impossível. Você pode aceitar, né? Aceitar é honrar a si mesma. Gente, mas era necessário antes. Foi você que criou. É a mesma coisa que eu pegar o meu rabisco, né? Que eu fiz lá no início do ano, sei lá, um tempo atrás, pegar esse rabisco aqui e rasgar. Só porque eu olhei pra ele, ai não, nossa, eu evoluí, fiz uma coisa melhor aqui. Esse aqui é feio, não quero mais ver, eu vou rasgar, vou partir, Não. Né? Então, uma outra forma também da gente exercitar a aceitação nas nossas produções, aqui no meu círculo da arte criativa, é trabalhar esse olhar de contemplação ao final, é honrar toda a sua produção, né? Eu trabalho aqui muito ligada com esses conceitos budistas da gente contemplar, da gente aceitar, da gente acolher, da gente exercitar a compaixão. Porque ela é um ingrediente fundamental para que tudo se desenvolva. Então, eu separei uns trechinhos desse livro aqui, Os 4 Compromissos, o livro da filosofia tolteca do Dom Miguel Ruiz, esse aqui,
ó. Que ele fala o seguinte, ele estava falando aqui sobre um ritual que existia, que existe na Índia, chamado Puja. E nesse ritual, né, as pessoas, elas adoram a Deus, né, a partir das divindades que se relacionam com Deus. Então, elas limpam, elas colocam flores, incensos, alimentos a Deus e falam, amo você, Deus. E ele estava dizendo que não era o final, assim, não era o colocar, né, o resultado final daquela adoração do puja, mas sim esse ato de se conectar, desse ato de fazer. E ele fala o seguinte, Deus é vida em ação. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado de lado e viver o momento presente aqui e agora. Qualquer coisa que a vida tome de você, deixe que vá. Quando você se rende, dá adeus ao passado, permite a si mesmo estar plenamente vivo no momento presente. Deixar o passado para trás significa que você pode aproveitar o sonho que está acontecendo agora. Se você vive num sonho do passado, não pode aproveitar o que está acontecendo agora, porque sempre deseja que ele seja diferente do que é. Não existe tempo para ter saudade de algo ou de alguém, porque você está vivo. Não aproveitar o que acontece no aqui e agora é viver no passado e estar vivo pela metade. Isso leva a autopiedade, sofrimentos e lágrimas. Se você der o melhor de si na procura da liberdade pessoal, na busca do amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até conseguir o que deseja. Não se trata de sonhar acordado ou passar horas em meditação. Você precisa levantar-se e ser humano. Precisa honrar o homem ou a mulher que é. Respeite, aproveite e ame seu corpo. Alimente-o, limpe-o, cure-o. Exercite-o e faça o que ele se sente bem em fazer. Esse é o puja do seu corpo. Isso é a comunhão entre você e Deus. Seu próprio corpo é uma manifestação de Deus, e se você honrá-lo, tudo vai mudar em sua vida. Quando pratica o hábito de amar cada parte de seu corpo, planta sementes em sua mente, e quando elas germinarem, você irá amar e honrar e respeitar seu corpo imensamente. Cada ação se torna um ritual no qual você está honrando a Deus. O passo seguinte é honrar a Deus com todos os pensamentos, emoções, crenças, até mesmo com o que é certo, entre aspas, errado. Cada pensamento torna-se uma comunhão com Deus. Você irá viver um sonho sem julgamentos, sem fazer o papel de vítima, além de libertar-se da necessidade de mexericar e provocar autossofrimento. Eu tirei essa mensagem pra gente hoje desse livrinho e eu achei ela muito sinérgica com tudo que a gente falou aqui sobre aceitação e potencial criativo, e eu espero que ela tenha sido acolhida no seu coração como foi por mim. Depois eu publico até uns trechinhos dela lá no Telegram para vocês verem. Vou tirar aqui as 3 cartas pra gente. Uma, 2, eu não tô vendo, tô de olho fechado, vocês estão vendo. 3. Então a primeira, ai gente, é a abundância. A primeira que saiu, tá, meninas? A primeira cartinha, a abundância. A segunda, oh meu Deus, é perfeição. Olá, dá uma olhada no anjinho, gente. Olha bem pra ele. Ai, meu Deus, eu fico emocionada demais. É isso aí, abundância, perfeição. Gente, ó, fechei, hein? Vocês viram hoje aqui. Entrega. Ai, cara, só os guerreiros do final mesmo conseguem ver e receber tudo isso.
Abundância, perfeição e entrega. Eu, se quisesse resumir, não seria capaz. Então, abundância, perfeição e entrega foram as cartinhas que resumiram essa nossa live de hoje. E eu tô muito agradecida. Não se esqueçam, então, que o áudio dessa live fica disponível no canal gratuito que eu tenho lá no Telegram, Cura Arte e Criatividade. O link tá aqui no perfil ou na descrição do vídeo quando for pro YouTube. E semana que vem, segunda-feira, aula inaugural gratuita para a nova turma da capacitação em oficinas criativas. Link também no perfil ou no meu site, patiodiniz.com.br. Na quarta-feira, dia 22 de abril, eu vou fazer uma palestra gratuita sobre a relação dos chakras e a jornada de arte e cura que eu vou iniciar no ateliê. Então, quem quiser tá super convidado, também tá aqui no link do perfil e lá no site. Beijos, gratidão, até semana que vem. Namastê!